Boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor. Cá estamos nós de volta para poder iniciar mais um tópico do direito administrativo para você fechar sua prova e conseguir a sua tão sonhada nomeação. Organização administrativa. Minha gente, isso aqui é tão importante para efeito de prova, mas tão importante. Cai basicamente em todos os concursos. Sabe o que a gente vai estudar aqui? Aquela parte da administração direta, da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vamos ver também aquela parte onde se vê desconcentração, descentralização. Uma questãozinha da sua prova, pelo menos, a gente vai ver na aula de hoje. E primeiro de tudo, o que a gente tem que saber? Tem que saber essa diferença daqui, ó. Quem é que faz parte da administração direta? Quem é que faz parte da administração indireta? A administração direta é formada pelos entes políticos. Quem são eles? União, estados, Distrito Federal e municípios. A administração indireta é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vou logo falar para vocês uma coisa. O estudo aqui, ó, da administração direta não é um estudo de direito administrativo. É um estudo da matéria de direito constitucional. É lá em direito constitucional que tu vai estudar esse povo daqui, ó. União, estados, Distrito Federal e municípios. Lá em constitucional. Aqui em direito administrativo, o que tu vai estudar é esse povo daqui, ó. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então você já sabe o que você vai estudar em direito administrativo. Só que antes de estudar esse pessoal, essas pessoas aqui da administração indireta, a gente vai ter que fazer uma diferença entre dois fenômenos, entre o fenômeno chamado de desconcentração e um outro fenômeno chamado de descentralização. Então, vamos aqui comigo para o quadro, para poder a gente já ver aqui, ó, o fenômeno, por exemplo, da desconcentração. Nesse fenômeno aqui da desconcentração, olha as palavras-chave. Eu vou ter aqui uma única pessoa, só que esta pessoa ela reparte internamente as suas competências. Com essa repartição vão sendo criados os órgãos e aqui vai existir um fenômeno da hierarquia. Professor, entendi nada. Calma que eu vou desenhar tudo. Por enquanto, vamos só falar alguns conceitos por cima. Por exemplo, pode aparecer na sua prova o nome competência ou o nome atribuição. A atribuição, numa linguagem popular, seria o seu serviço. Por exemplo, meu serviço é dar aula, então dar aula é minha atribuição. Então esta é a minha competência. Cá entre nós, a gente já tem amizade suficiente para você ser sincero. Quando sai o edital do seu concurso, você lê o edital todo? Lê nada, né? Você lê 4 coisas. Primeiro, quanto ganha, depois, número de vagas, depois, data da prova e depois, conteúdo programático. Pronto, priu, morreu o boi, você já leu tudo que te interessava. Mas lá no edital tem uma parte que fala assim, ó, das atribuições. O que ele está falando nisso? Quais são as suas competências? Ou seja, qual é o serviço que você vai desempenhar? Como assim? Se, por exemplo, você vai fazer o concurso para técnico de um TRF, no próprio edital já vem dizendo o que o técnico de um TRF faz. Por quê? Porque se você olhar aquilo, ler e não gostar, nem faça o concurso. Porque se você passar no concurso, você vai ter que desempenhar aquele serviço, aquela atribuição, aquela competência. Então eu precisava só falar desse ponto, do que seria essa competência, numa linguagem muito popular, seria o seu serviço, para poder a gente falar melhor desse tópico daqui. Então já sabemos que eu tenho uma única pessoa, essa pessoa reparte internamente a competência, criando órgãos e existe hierarquia. Aí para poder ficar mais fácil, bora desenhar o fenômeno da desconcentração. Deixa eu dar uma apagada aqui, vamos pegar uma página em branco, para poder fazer um desenho em relação a esse tópico. Veja bem, aqui temos um fenômeno chamado de desconcentração. O desenho da desconcentração, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui na desconcentração, eu vou ter uma pessoa, só que esta pessoa
ela reparte as suas funções entre diversos órgãos, Perceba o que eu vou fazer. Vai existir então aqui, ó, consigo desenhar uma pirâmide gigantesca. Só para lembrar que a gente já teve aula de poderes. Quando eu faço esse desenho da pirâmide, qual é o poder que isso aqui te lembra? Isso aqui vai te lembrar o poder hierárquico. Poder hierárquico. Vou logo falar o seguinte, ó. Essa pessoa daqui, ela possui personalidade, que é um conceito que você estuda muito mais lá em Direito Civil. E o que é ter personalidade? É ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres. Direitos e de deveres. Já esses órgãos daqui aparecem na sua prova dizendo que ele é um ente despersonalizado. O que é um ente despersonalizado? É sem personalidade, sem direitos e sem deveres. Então, por enquanto, eu não expliquei nada, só fiz o desenho aqui da desconcentração, onde eu tenho uma única pessoa. Essa pessoa tem personalidade, só que ela distribui as suas funções entre diversos órgãos, só que esses órgãos daqui, eles são entes despersonalizados. Eu vou falar para vocês de um exemplo que nada, na verdade, tem a ver com direito administrativo, mas fica muito fácil. Se imagine, por exemplo, em um curso para concurso. Imagina aqui o LAC presencial, por exemplo. Tem aqui um curso do LAC presencial e você está indo assistir a aula presencial. Aí no curso tem o seguinte, ó, quando você entra tem a portaria do curso, aí entra mais pouquinho, tem a recepção do curso, tem a direção do curso, tem o setor do financeiro, tem uma cantina, existem vários setores aqui dentro do curso. Perceba, o curso é o LAC, é uma pessoa jurídica. Sendo uma pessoa jurídica, tem personalidade, tem direitos e tem deveres. Só que aí o curso, ele tem tantas funções para poder desempenhar que ele criou vários setores, é mais ou menos aqui, ó. Aqui está o curso, só que ele tem o setor da portaria, o setor da recepção, o setor da direção, setor do financeiro, o setor da cantina. Perceba que o curso fez aqui, ó, foi uma distribuição interna das suas funções. Passou uma função para a portaria, uma função para a recepção, uma função para a direção, uma função para o financeiro, uma função para a cantina. Aí eu te pergunto, a recepção desse curso é um novo curso ou faz parte do LAC? Faz parte do LAC, nesse meu exemplo, pensando no LAC presencial. Então, a recepção não seria um curso diferente, não seria uma nova pessoa. Seria simplesmente uma distribuição interna de função. Então, esses setores é como se eles fossem os órgãos. E esse nome órgão, eu gosto de contar a história, porque eu acho que fica muito mais fácil de você visualizar. Quem pensou aqui, ó, nessa teoria da desconcentração, foi um cidadão chamado de Otto Gierke. Ele era uma pessoa muito normal. Ele era formado em Direito e em Medicina. Normalíssimo, né? Você encontra vários desses por aí. Então, ele era formado em Direito e formado também em Medicina. Aí acontece o seguinte, ele fez uma analogia do ser humano, da pessoa física para uma pessoa jurídica. Por exemplo, eu, Ana Cláudia, sou uma pessoa e dentro de mim existem diversos o quê? Órgãos, fazendo o quê? Distribuindo internamente as funções do meu corpo. É como se dentro de mim existisse uma repartição interna de competências. É como se dentro de mim acontecesse um fenômeno chamado de desconcentração. Eu sou uma pessoa e dentro de mim eu possuo diversos órgãos. Aí essa analogia foi tirada para a pessoa jurídica. Por exemplo, um curso para concurso é uma pessoa jurídica e os setores que existem dentro dele é como se fossem os próprios o quê? Órgãos. É essa a lógica do fenômeno da desconcentração. Já podemos até colocar o seguinte, ó, que essa desconcentração, perceba que é um fenômeno puramente interno.
eu vou ter uma única pessoa repartindo internamente as suas funções, criando diversos órgãos, fenômeno interno da desconcentração. Só que aí deixa eu te perguntar uma coisa, ainda estou na ideia do curso. Imagina que você foi entrar no curso e a moça da recepção foi muito grosseira, começou a te humilhar na frente de todo mundo e você quer processar. Você vai processar a recepção ou você processa o curso? O curso. Estão percebendo? Sabe por quê? Porque um órgão não tem personalidade. Não tendo personalidade, não tem direitos e não tem deveres. Então, se não tem nem direito e dever, não tem capacidade processual. Então, você não pode processar os órgãos. Aí, o que você faz? Você processa a pessoa. Porque aquilo que o órgão faz é como se tivesse sido feito pela própria pessoa. Esse é o raciocínio, e é o raciocínio de um fenômeno chamado de desconcentração. Aqui na desconcentração, aquilo que o órgão está fazendo é como se tivesse sido feito pela própria pessoa. E o nome dessa teoria daqui, vou puxar uma seta para cá, aparece na sua prova, sendo chamada de teoria do órgão. Teoria do órgão, que pode aparecer também sendo chamada de teoria da imputação volitiva. Teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Deixa eu só passar aqui. O que quer dizer essa teoria do órgão? O que quer dizer essa teoria da imputação volitiva? Numa linguagem simples, ela quer dizer que aquilo que o órgão está fazendo é como se tivesse sido feito pela própria pessoa. Então, quando um órgão faz algo, na verdade, quem está fazendo é a própria pessoa. É por isso que o nome também pode ser chamado de teoria da imputação volitiva. Volitiva é vontade. Imputar é atribuir. Então, teoria da imputação volitiva, eu simplesmente estou querendo saber a quem a vontade está sendo atribuída. A vontade está sendo atribuída à pessoa e não aos seus órgãos. Porque os órgãos nem sequer vão possuir a tal da personalidade. Beleza esse ponto até aqui da desconcentração? Então, o que a gente já sabe? Desconcentração é um fenômeno interno, onde eu vou repartir as funções. Repartindo as funções, eu crio órgãos, mas esses órgãos não são uma nova pessoa, são a mera distribuição interna de competência, não tem personalidade. Então, aquilo que o órgão faz é como se tivesse sido feito pela própria pessoa. Isso é a teoria do órgão, que pode aparecer sendo chamada de teoria da imputação volitiva. Aí, para poder dar um exemplo mais administrativo, deixa eu pegar aqui e desenhar um esquema para vocês. Vou logo falar uma coisa, veja só. Quando eu falo em união, estados, Distrito Federal e municípios, União, Estado, Distrito Federal e municípios são pessoas que pertencem à administração direta. Quando eu falo em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, também são pessoas, viu? Só que pessoas que pertencem à administração indireta, que a gente vai ver melhor mais para frente. Então, tem as pessoas da administração direta, tem as pessoas da administração indireta. Vou te dar um exemplo com o seguinte, ó. Imagina, por exemplo, determinado estado. Vou dar um exemplo com o meu estado. Por exemplo, aqui o estado de Pernambuco. Então, eu tenho aqui o estado de Pernambuco. Perceba, se é o estado, aqui eu tenho uma pessoa. Só que olha a lógica. Existem diversas funções a serem desempenhadas pelo Estado. Tanto é que o Estado tem seu poder legislativo, tem seu poder executivo, tem o seu poder judiciário. Então, os três poderes existem no Estado. Eu vou dar um exemplo com o poder executivo. Lá no Estado de Pernambuco, como em todos os outros, esse exemplo que eu estou dando, eu só botei Pernambuco, mas serve para todos os outros. Existe, por exemplo, a governadoria do Estado. Existe, por exemplo, a governadoria do Estado.
Essa governadoria, veja que pergunta simples. A governadoria do estado de Pernambuco é uma pessoa diferente do estado de Pernambuco ou faz parte? Faz parte, é uma mera distribuição interna de competência. Então essa governadoria, ela não seria uma nova pessoa, ela seria simplesmente um órgão que pertence ao estado de Pernambuco. Só que a governadoria tem várias atividades a desempenhar. E o governador sozinho não ia conseguir dar conta. Então, o que ele criou? Criou diversas secretarias. Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Transporte. Eu vou dar exemplo com um específico aqui, onde existe, por exemplo, lá em Pernambuco, a SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, que cuida da parte da segurança pública. Aí em alguns locais é SSP, Secretaria de Segurança Pública. Só que aqui eu botei SDS, que é Secretaria de Defesa Social, que cuida da parte da segurança pública. Pergunta repetitiva. A SDS é uma pessoa diferente do estado de Pernambuco ou faz parte? Faz parte. Então seria mais um órgão. Mais um órgão. Aí essa SDS, que cuida da parte da segurança pública, vai fiscalizar as várias delegacias. Vai fiscalizar as várias delegacias. Vê sendo repetitiva. A delegacia de determinado bairro é uma pessoa diferente aqui do estado de Pernambuco ou faz parte? Faz parte. Então seria aqui mais um órgão. Estão percebendo o seguinte, ó. A delegacia, ela é subordinada à SDS, que é subordinada à governadoria, que no final das contas todo mundo faz parte do estado de Pernambuco. E lá dentro da delegacia ainda tem os policiais trabalhando. Vou colocar aqui como exemplo um policial, aqui está ele, aqui está a arma, né, do policial. Pronto, beleza? Aqui está o policial, então aqui eu teria um... Olá, meus amigos, e aí? Gostou da professora Ana Cláudia? Você quer continuar assistindo a professora Ana Cláudia? Que, aliás, você quer fazer o curso completo da professora Ana Cláudia aqui no Lá Concurso? Então, nós temos uma opção para vocês. Nós temos um curso, tá? Direito Administrativo, com a professora Ana Cláudia. São 12 videoaulas, no total, 18 horas de carga horária, tá? Este curso tem o melhor custo-benefício do mercado. Pode procurar à vontade, aí que eu tenho certeza que você vai optar aqui por Lá Concurso. Este curso, ó, 60 dias de acesso com investimento de R$60, ou seja, R$1 por dia. Você pode assistir durante 60 dias as 12 videoaulas, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, por apenas R$60. Ah, aliás, você quer baixar esse material de apoio da professora Ana Cláudia? Então clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer lá o seu download gratuitamente aqui no Lá Concursos para você acompanhar as aulas. Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.